Oi, tudo bem com vocês? Hoje falaremos sobre o 3A e o centro cirúrgico. Vem comigo. Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo. Espero que todos estejam bem. Eu vou começar falando do 3A, que foi uma noite, um estágio muito bacana. Fiz muita coisa, fui muito imperativa. O que eu não tinha pra fazer, eu ia lá, procurava pra fazer. Eu comecei, a gente pegou uma professora nova, porque a professora estava de plantão e ela não conseguia vir dar aula pra gente. Então a gente ficou com uma professora nova, chegamos, já fiz o encaminhamento, eu encaminhei um paciente pro raio-x no térreo. Foi eu e mais uma colega, a gente levou, depois levamos de volta. O paciente que estava demasiado, tava com bastante queixa de dor, só que daí tinha que fazer o raio-x primeiro, isso antes, né, de eu encaminhar ele para o raio-x. E ele tava com bastante queixa, então quando a gente foi fazer o raio-x, a gente era para ter levado ele na cadeira, só que a gente não conseguiu, porque ele falou que tava com muita dor e não conseguiria ir. E o filho dele, que é o acompanhante dele, falou assim que se não fosse na marca, ele não ia fazer o raio-x. Se não tivesse marca, infelizmente, o pai dele, ou sei lá, ia ficar com dor. O que acontece, gente? Tem hora que tá muito cheio, e ele tem que ficar usando a marca, e não tem, gente, infelizmente não tem. Mas aquele dia tinha, então levamos ele na marca. Ai. Ele foi, a gente levou, foi rapidinho, e daí a gente... Nossa, eu tô muito lesada hoje. E daí, voltando do raio-x, a gente foi transferir ele pra cama dele e ele parou. Falou que tava com vontade, muita vontade de vomitar e vomitou borra de café. Eu vou deixar a imagem aqui pra vocês, como que é um vômito de borro de café. Só que daí a gente deixou pra enfermeira, chefe, cuidar dele, porque o filho dele começou a ficar muito estressado. Porque já tinha dado remédio pra ele e o filho dele queria mais e tinha que esperar pelo menos 10 minutos pra dar outro remédio, senão ele ia ficar mais ruim do que ele tava. Eu não parei, eu terminei aquilo, fui limpar a marca, eu higienizei a marca, já fui pra um outro paciente que ele tava comendo, derrubou na travessa da cama e no braço. Então eu fui lá, limpei, troquei a travessa. Como só tinha caído na travessa, eu só limpei a travessa. Depois disso, eu fui ajudar uma colega a dar banho no leito. E ele tava com ferimentos na sacral. Tava necrosando. A orelha dele também estava começando a dar necrose. Ele tava com várias partes do corpo, bastante lesão por pressão, LPP. E tava necrosando aqui nas costas, sabe, na coluna, na sacral tava mais feio, na perna, no calcanhar do paciente, tanto que ele tava até com proteção de calcânio, pra evitar que fique pior, aquela lesão. Então a gente deu banho, a gente trocou ele de decúbito, fez mudança de decúbito, eu coloquei uma fronha aqui, na hora que foi mudar ele pro lado direito. Mandou ele pro lado direito. E ele, como não podia relar por causa que tava necrosando, então qualquer coisinha que você colocava no seu mão, ele arrancava a pelinha. Eu já falei isso no vídeo anterior. Então eu coloquei a fronha dobradinha, sabe? Tipo um coxim. E coloquei assim pra não ficar encostando com a outra fronha. Então ajudou bastante. Fiz isso, fiz o curativo na sacral, passei Dersane nas costas, passei um pouquinho de Dersane na perna dele, que também tava eu fiz curativo também na coxa baçolateral posterior. Fiz o curativo e depois eu fui fazer a proteção do calcânio. E a gente colocou o paciente do jeitinho que eu falei e colocou o pijaminha nele. Acabamos ali, infelizmente, o paciente do lado tinha entrado em óbito.
E a gente não ficou muito por ali, né? Que a gente tinha que fazer outras coisas. O que mais que a gente fez? Um dos meus colegas foi fazer um curativo, uma proteção, na verdade, que a senhora tinha, eu não sei há quantos dias, mas era recente. Ela tinha amputado a perna por conta da diabetes e ela é ansiosa e começa a arrancar tudo o curativo que tem nela, tanto que ela tem que ficar contida na cama. Só que daí, como a sala tava cheia e eu não ia fazer nada, eu acabei saindo e fui procurar outra coisa pra fazer. Peguei um dos técnicos que tava lá no setor, que é funcionário da... Não posso falar o nome. Do setor. No setor. E perguntei pra ele se tinha alguma coisa que eu precisasse, que ele quisesse ajuda e tal. Ele falou assim, já procurou medicamento? Já na casa de idosos, casa de repouso. Mas na... Já na casa de repouso, mas não no hospital ali. Daí ele falou assim que eu queria que ajudasse. Eu gostei, super gostei, porque eu nunca tinha feito aquilo que ele me passou. Que era um soro de 1000 e era injetar algumas medicações. Eu injetei 3 medicações. Peguei a seringa, gente. Eu adoro mexer com seringa e agulha, eu adoro. Sexo venoso não tinha, mas eu amo fazer. Enfim, fiz lá e di pra ele e ele que foi administrar. E chegou que no final, parece que foi pouco, mas foi isso. Daí, depois do 3A, na outro estágio, eu fui pro centro cirúrgico, que foi muito bacana. Eu ainda não tinha ido pro centro cirúrgico, a gente pegou uma professora nova, a escala nova. Eu tive avaliação, passei. Parabéns pra mim. Passei e a gente tá com uma escala nova e professores novos. A gente pegou uma professora que, gente, muito inteligente, super carismática e muito boazinha. A gente conseguiu, algumas pessoas do nosso grupo, a gente conseguiu ver cirurgias. Uma das minhas amigas, duas, né, era só podia entrar em dupla. Conseguiu ver uma cirurgia de neuro. Eu fui observar uma cirurgia de urgência. Só que a gente pegou o final, então só tava suturando lá e limpando e acabou. Não tinha mais outra cirurgia pra gente ver. Ela explicou algumas coisas sobre Então, dessa conversa surgiu o que era manopla, que é do foco de luz, sabe? Eu vou colocar aqui porque não tem como explicar, gente. Você imagina uma sala de cirurgia, daí tem aqueles globão de luz que dá pra fazer TikTok. Então, o que usa no meio que eles mexem, se chama manopla. Eu fiz, ó. Escrevi um monte de coisa pra não esquecer. Aprendeu sobre manopla, multiparâmetros, monitor multiparâmetros. Tá aqui, ó, manopla, monitor multiparâmetros, frasco de aspiração de vácuo, frasco de aspiração comprimido, de ar comprimido. Que mais? Eletrocautério, que tem de uma ponta que é monopolar, de duas pontas é bipolar. Que mais? Carrinho de anestesia, a mesinha de maio com Y, que é CME, que é Centro de Materiais Estéreos, fio guia, para quando você tá com dificuldade de intubação, laringo, a lâmina do laringo e guidel, que é a chupetinha. E, gente, foi basicamente isso. Hoje eu vou pro maternidade. Eu espero ter bastante coisa fofa pra contar essa semana. Por enquanto é isso, então, gente. Agradeço a sua participação até aqui. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e seu inscrito pra ajudar. E a compartilhar também com quem adoraria de ver um estágio como estagiária.